Tem muitas incoerências na Bíblia que, se você for falar nas igrejas, o pastor vai te chamar de endemoniado, mas na Bíblia tem muitas incongruências, muitas contradições. Em outras palavras, tem muito fermento, como por exemplo, na ordem cronológica da Bíblia, como ela foi feita, ela não começa em Gênesis, ela começa em Jó. Foi os autores que escreveram a Bíblia que colocaram Gênesis como o primeiro, mas um primeiro livro a ser escrito, que foi escrito, que eles falam lá, né? Que alguns falam, mas na verdade o primeiro livro que foi escrito foi Jó. Aí depois vieram outros, porque eles colocaram em ordens cronológicas, entre aspas, para ficar mais certinho de como a Bíblia foi feita. Mas no seu assim, como posso falar você, no seu tradicional, como ela foi feita, o primeiro livro da Bíblia não foi Gênesis, foi Jó. Daí depois veio Gênesis e outros aí. E tem alguns pastores, bispos e obreiros, que alguns formadores de opinião da Bíblia, que não aceitam essa verdade de fato, porque eles acham que aquilo que eles estudaram é absoluto, mas não é bem assim. Se você for parar para pensar e estudar aquilo que eu estudei na Bíblia, você vai ver que o que está escrito na Bíblia de Gênesis a Apocalipse não é bem assim que está escrito, porque assim, a Bíblia ela é para ser entendida, não compreendida. É por isso que tem muitos pastores e algumas pessoas aí que interpretam a Bíblia do seu jeito e aí causa essa confusão. É por isso que tem um bocado de denominações, para ter uma só, né? Por isso que tem universal, não sei o que lá. Por quê? Porque cada um interpreta a Bíblia como quiser, a seu bel prazer e como bem entender. Entendeu, amigos? E por isso que tem essa confusão aí, né? Cada um entende a Bíblia como bem entender. Aí fala assim, que Deus fala com cada um, Deus fala com você, com as pessoas, com cada pessoa de forma diferente, mas não é bem assim, né? Não é bem assim. Não é bem assim. É eles que dizem lá, né? Mas, na minha opinião, não é bem assim. Porque assim, tem muitos livros da Bíblia que foram arrancados, como por exemplo, o livro de Enoque. O livro de Enoque é um dos livros da Bíblia que foram arrancados. Não sei porquê, mas foram arrancados. Por quê? Porque assim, revelava algumas coisas, né, que o povo não deveria saber. O livro das estrelas, entendeu, senhores? O livro das estrelas, alguns versículos da Bíblia foram arrancados. Por quê? Porque eles queriam usar a Bíblia para manter o povo na ignorância, para manter o povo ignorante. Então a Bíblia, ela é o quê? É essa Bíblia aí que você tá aí debaixo do braço ou lendo, é um livro bom, maneiro, mas ela foi interpretada e feita para manipular a massa ignorante, né? Que está dentro da igreja. Infelizmente, isso é um fato. Como é que você vai crer em um livro que foi mudado, interpretado mais de 4.000 vezes? Entendeu? Entendeu, amigos? Então, a Bíblia não é aquela coisa toda que os crentes falam, né? Porque a Bíblia mesmo, verdadeira mesmo, está no Vaticano, que é uma Bíblia completa. Mas tem versões aqui fora que imita ou chega perto da original, que é a Bíblia Jerusalém e a Bíblia Shed, ou as Bíblias de estudo.
Porque o resto não presta. Até aquela de João Almeida, por exemplo. Porque, como posso falar você, mesmo aquela de João Almeida, mesmo assim tem manipulação ali. É por isso que você vê na igreja gente ignorante, gente burra, mãe solteira, entendeu? Mãe solteira, um cara de gente lá, entendeu? E até o pastor mesmo é ignorante. Você vê que para ser pastor não tem um preparo, entendeu? O cara não tem estudo de teologia e vai pregar, entendeu? Asneira. Não todos, mas tem alguns lá que, infelizmente, não faz por merecer estar lá. E tem também, né, para não esquecer, muitos versículos bíblicos que foram tirados da Bíblia e foram manipulados, que não tem nada a ver com a cronologia do que está escrito nos versículos e capítulos, desde Gênesis a Apocalipse. Entendeu? Então, a Bíblia, se você for estudar bem a fundo, não é bem assim como fala. Como, por exemplo, em Gênesis, está escrito o que lá em Gênesis? Que Deus fala que o homem deixará pai e mãe, e aí se unirá com sua mulher, e vai ser uma só carne. Aquilo ali não tem nada a ver com a cronologia que está lá, né? Porque naquele tempo não existia pai e mãe. Se falasse isso há uns livros atrás, na Bíblia, aí sim, tudo beleza, porque para a pessoa ser pai ou mãe, tem que ter filho. E Adão e Eva não tinham filhos naquela época que estava escrito lá, logo no começo, lá em Gênesis. Então, a Bíblia não é nesse livro perfeitinho como fala. A Bíblia mesmo, perfeita mesmo, que tem capítulo, versículo, tudo direitinho, está no Vaticano. O conhecimento bíblico e mundial está lá. E são poucas pessoas que têm esse conhecimento. Infelizmente, o conhecimento da palavra de Deus está nas mãos de gente mau caráter, de alguns caras mau caráter, porque Martinho Lutero, quando ele quis espalhar a palavra de Deus, ele teve boa intenção de espalhar boas novas, mas se ele soubesse do futuro que ia ser hoje, talvez ele deixaria, mesmo que ele não quisesse, mesmo que ele não quisesse assim, sei lá, ele não faria o que ele fez. Porque se ele visse a confusão que está tendo por causa dessa Bíblia manipulada, que o próprio homem manipulou, né, para manipular a massa ignorante, ele não ia espalhar ele não ia pregar a palavra assim, entendeu? Desse jeito aí que Allan Kardec, Martin Lutero fez. Entendeu, senhores? Então é isso. Eu sei que a comunidade evangélica vai ficar nervosinha comigo. Eu também sou evangélico, pô. Mas, infelizmente, eu tenho que falar. Eu aprendi mais da Bíblia fora da igreja do que dentro. Porque dentro da igreja, o pastor prega o que convém. Mas o ensinamento mesmo de verdade, ele prega entre os pastores e bispos e obreiros. Aquele ensinamento mais bruto, mais brutal, eles ensinam entre eles. Com os membros, eles só ensinam o que convém para manipular a massa. Essa é a verdade. Quem não gostou, eu não posso fazer nada. Mas isso aí é a pura verdade dos fatos. Se você quer estudar, estudar mesmo a palavra de Deus, estude profundamente. Seja crítico, estude mesmo, cara. Para você não ser enganado por esses caras aí. Então é isso, meus irmãos. Um abraço e que Deus abençoe a cada um de vocês.